Olá, meu querido, olá, minha querida, a paz do Senhor Jesus esteja com você e toda a sua casa. Espero que esteja tudo bem contigo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal Mergulhados na Palavra, um canal criado com a única intenção de abençoar a sua casa, a sua vida, a sua família, através de uma mensagem poderosa, profética para o teu coração. Hoje eu quero falar sobre o profeta Samuel. Como ouvir a voz de Deus? Fique comigo até o final, porque eu tenho certeza que essa palavra vai invadir o teu coração. Bora pro vídeo? Hoje nós vamos falar sobre o profeta Samuel, mas antes de falar sobre esse profeta magnífico, cheio da graça, cheio do poder, eu quero te pedir um favor. Se você gostar do conteúdo, clica no link abaixo, compartilha com seus amigos, porque eu tenho certeza que Deus vai abençoar muita gente através dessa palavra. É uma mensagem profética para minha e para a tua vida. Curta, dê seu like, com isso o YouTube ele vai entender que o conteúdo é relevante e vai expandir, vai indicar para outras pessoas e automaticamente vai fazer o canal crescer. E se esse canal, a motivação dele, a intenção dele é abençoar outras pessoas, então eu te peço a sua ajuda para que a gente possa alcançar muitas pessoas através dessas mensagens. Bora lá pro vídeo? Eu tenho uma palavra de Deus para abençoar o teu coração. A Bíblia diz no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 3. Se você tiver com sua Bíblia, abre aí para você acompanhar. Eu quero dar ênfase ao versículo 3, mas eu quero começar aqui pelo capítulo 3, versículo 1. O menino Samuel servia o Senhor diante de Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Só para você entender um pouco do contexto. O contexto era de pecado, o contexto era terrível, o contexto era totalmente desastroso. Se você for ver aqui, o contexto é o livro de Juízes. E você vai ver que o último versículo do livro dos Juízes vai dizer assim: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais certo. E a gente sabe que onde não tem líder, o estrago está feito. Todo local precisa de um líder. Na empresa precisa de um líder. Dentro dos setores da empresa se precisa de um líder. Em cada setor, geralmente as empresas maiores agem assim. Por quê? Porque elas entendem que se não tiver líder, tem desorganização. O líder serve para colocar em ordem as coisas, para direcionar as pessoas a não sair do trilho do trem. Elas vão caminhando em direção ao foco. O líder serve para coordenar. Geralmente o líder enxerga um degrau a mais. É uma habilidade que Deus dá para um líder. Ele sempre enxerga um degrau a mais. É por isso que o líder é responsável por dar direcionamento, porque ele está enxergando o que os liderados não enxergam. E por que diz que Deus não estava falando muito? Através das visões, através de sonhos, através da palavra mesmo, que vinha até o profeta, né? Naquele tempo Deus falava muito por voz audível. Os homens de Deus ouviam no seu ouvido mesmo, como vocês estão me ouvindo aqui. Eles ouviam a voz de Deus clara e nítida. Só que eu aprendi uma coisa: onde tem pecado, não tem intimidade com Deus. Se o pecado entra por uma porta, a intimidade com Deus sai pela outra porta. Não tem como, no ambiente de pecado, ser um ambiente de intimidade. E não tem como um ambiente de intimidade ser um ambiente de pecado. Luz e trevas não andam juntos. Santidade e pecado não tem como habitarem o mesmo teto, o mesmo ambiente, e está tudo normal, tudo em paz. Não existe acordo entre Deus e o diabo, entre a igreja e o mundo, entre a santidade e o pecado. Não existe acordo. Então Deus começa a parar de falar. Deus começa a reduzir as revelações.
Deus começa a reduzir o nível de intimidade com o povo. Só que no meio desse ambiente de desgraça, de pecado, de cativeiro, de inimigo tendo sucesso, de um povo desobediente, de sacerdotes que estão se prostituindo, que era o caso dos filhos de Eli, Ofni e Finéias. A Bíblia diz que eles se prostituíam na entrada da tenda do encontro, da congregação de onde Deus falava. No meio dessa esculhambação toda, no meio dessa prostituição toda, dessa desobediência toda, Deus olha lá de cima, escute isso, e vê basta como foi com Noé, basta um homem que está na posição que Deus quer para ele pegar esse homem e fazer um reboliço na terra. Por causa de um homem chamado Noé, toda a humanidade foi salva do dilúvio. Toda a humanidade, melhor dizendo, foi preservada. Porque se não fosse Noé, você e eu não estávamos aqui vivos. Porque Deus tinha matado todo mundo, não ia ter nenhum ser humano, a não ser que ele recriasse um outro ser humano, como fez com Adão, para povoar a terra. Mas se isso não acontecesse, não tivesse Noé na santidade, Deus tinha acabado com tudo e o mundo tinha zerado novamente. Mas por causa de um homem, a humanidade, a raça humana continua na terra. E a Bíblia diz que tinha um jovem, nessa época aqui que Deus fala com Samuel, segundo o historiador Flávio Joséfo, ele tinha cerca de 12 anos. 12 anos de idade, ele já estava aprendendo a servir diante de Eli. E olha o versículo de número 3. O contexto é totalmente desfavorável. O contexto é totalmente pecaminoso, de prostituição, de impureza. Mas o versículo 3 vai dizer: também Samuel estava deitado no templo do Senhor, onde estava a arca da aliança, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Deixa eu te falar uma coisa: Deus sempre quis falar com o seu povo. Deus sempre quis, Deus sempre quer se comunicar com o seu povo. Porque Deus é um Deus de relacionamento. Deus é um Deus que fala. Deus é um Deus que estende a mão para abençoar. Deus é um Deus que batalha as batalhas do seu povo. Só que para Deus agir, precisa de alguém disposto a ouvir. Então, olha o que acontece aqui. Deus estava querendo falar com o seu povo. E Samuel estava disposto a ouvir a voz de Deus. Como a gente diz aqui na minha cidade, na Bahia, juntou a vontade de comer com a comida. Deus casou os dois e disse: eu quero falar, eu quero me revelar, eu quero dar direcionamento para o meu povo. Só que não tem ninguém, peraí, tem um ali, ó. Então, se eu quero falar e tem um que está disposto a abrir o coração para ouvir a minha voz, então eu vou descer e vou me revelar para ele. Só que o que me chama a atenção aqui, e aqui tem alguns pontos desse versículo muito profundos, eu fui ministrado por esse texto e eu quero passar para vocês porque o meu coração ardeu em cima desse texto. Olha o que diz: Samuel estava deitado no templo do Senhor, onde estava a arca da aliança. A primeira coisa que eu vejo aqui é o ambiente certo. Samuel não estava no meio da prostituição de Ofni e Finéias. Samuel não estava no meio da impureza do povo. Samuel estava num ambiente de santidade, num ambiente puro, num ambiente onde o céu se manifestava. Como é que eu sei disso? Onde estava a arca da aliança. Era o símbolo mais precioso, era o que tinha de mais precioso na nação de Israel, era a arca da aliança. Se você pegar lá do Êxodo até aqui, você vai ver que a arca da aliança, não, o Antigo Testamento todo praticamente,
você vai ver a importância que tinha a Arca da Aliança. Na Arca da Aliança, a tampa era onde Deus descia, na tampa do propiciatório, era onde Deus descia ali no Santo dos Santos. Tremia o corpo do sacerdote, porque a glória de Deus descia por cima da Arca da Aliança. Quando o povo perdia uma guerra, lembra quando o povo de Israel perdeu uma guerra e a Arca da Aliança foi tomada? Quando chega a notícia era tão triste que a Bíblia diz que Eli caiu da cadeira e quebrou o pescoço. E na mesma hora uma mulher estava dando à luz um filho. Ela diz: o nome dele será Icabô. Foi-se a glória de Israel. Olha o nível de importância que era a Arca da Aliança. A Arca da Aliança representava o poder de Deus, a presença de Deus. Lembra quando Davi está trazendo a Arca da Aliança nos carros de bois? E ela vai cair porque os bois tropeçam, e vem um homem e coloca a mão na arca, e na mesma hora ele é morto por Deus. Deus fulmina. Por quê? Porque a Arca da Aliança não era para ser carregada em carro de boi. A Arca da Aliança era para ser carregada nos ombros de 4 levitas, 4 sacerdotes da tribo de Levi. Então o que Davi estava fazendo era carregando a presença de Deus de maneira errada. Carregando a presença de Deus de maneira errada. Então, para se carregar a presença de Deus, tem um jeito certo. Não é do jeito que eu quero, não é do jeito que você quer, é do jeito que Deus quer. Temos que carregar a presença do jeito que Deus quer. É por isso que na oração do Pai Nosso, Jesus vai nos ensinar a dizer: faça-se a tua vontade aqui na terra, do mesmo jeito que ela é feita no céu. Do mesmo jeito que o Senhor comanda aí em cima, comanda a minha vida aqui embaixo. E se o Senhor vai comandar a minha vida aqui embaixo, eu vou ter que fazer tudo aquilo que o Senhor mandar, do jeito que o Senhor mandar, da forma que o Senhor mandar. Então Samuel, ele está deitado no local onde a presença de Deus está. Quer atrair a voz de Deus? Quer atrair a intimidade de Deus para a tua vida? Fique no local da intimidade. Se todo mundo está pecando, fica na santidade. Se todo mundo está na impureza, fica no ambiente da santidade. Porque o ambiente que você escolher para se relacionar com Deus tem que ser um ambiente de santidade. Olha o que a Bíblia diz: Samuel estava deitado. Eu acho isso interessante. Samuel estava deitado no templo do Senhor. Então olha o local que ele escolhe, onde estava a Arca da Aliança. Repare, ele está deitado perto da Arca da Aliança, como quem estava dizendo: o meu coração arde pela tua presença, o meu coração queima pela tua presença. E Deus não aguenta ver um coração queimando pela presença. A Bíblia diz que Deus não resiste ao coração contrito e quebrantado. Se você tem um coração contrito e quebrantado, se prepara, qualquer hora dessas Deus vai se manifestar a você de maneira poderosa, porque Deus não resiste a um coração em chamas pela presença dele. Deus não resiste um coração queimando. Um coração queimando é como se fosse um imã que atraísse a presença de Deus para perto. Ele está deitado onde tem a presença. O símbolo máximo da presença de Deus era a Arca da Aliança. E a Bíblia diz: antes que a lâmpada de Deus se apagasse, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Deus se manifesta para Samuel antes que a lâmpada se apagasse. Sabe o que isso quer dizer? Deus se manifesta às claras. Sabe por que Deus gosta de lâmpada acesa? Porque a lâmpada acesa vai te revelar quem você é. A lâmpada acesa vai mostrar quem você é de verdade. Porque se tem uma coisa que revela, é a claridade, é a luz. É por isso que Jesus, lá no Novo Testamento, ele vai dizer que os fariseus, os impuros, os hipócritas não gostam da luz, porque a luz revela o pecado deles. A luz revela a sujeira. Eles gostam da escuridão, porque a escuridão você consegue
colocar sujeira debaixo do tapete. Aí Jesus disse, mas vocês vão para a luz, para que as suas obras sejam vistas pelos homens por causa da luz, e através das suas obras o nosso Pai, o vosso Pai Celestial, seja glorificado. Então, culto que é culto tem que ter luz acesa, santidade tem que ter luz acesa, vida com Deus tem que ter luz acesa. Deus chama Samuel por várias vezes, ele sai de dentro do templo, vai até Eli. E sabe o que me chama a atenção? Isso aqui falou tremendamente comigo. Quem sai é Samuel, mas Deus fica. A Arca da Aliança não vai junto com Samuel. A Arca da Aliança fica. Samuel que sai do ambiente da intimidade e vai até Eli. Sabe a primeira coisa que eu aprendo aqui? Quando você não entende direito a voz de Deus, você sai do ambiente de intimidade e você vai procurar algumas coisas do lado de fora desse ambiente de intimidade. É por isso que eu quero já declarar sobre a tua vida que você vai ter sensibilidade ao ouvir a voz de Deus, porque quando se tem sensibilidade para ouvir a voz de Deus, eu não preciso sair do ambiente de intimidade para ir atrás de homens. Eu fico no ambiente de intimidade porque eu tenho intimidade com a voz que está falando comigo. Olha que coisa impressionante. Ele vai uma vez, vai duas vezes, vai três vezes, aí ele entende e diz assim, Samuel, é Deus que está falando contigo. Quando essa voz te chamar de novo, o que você vai responder? Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Eis-me aqui. Isso é poderoso. Entenda a voz de Deus, para você não precisar sair de dentro do ambiente da Arca da Aliança, do ambiente que tem a presença de Deus. Deus não sai do ambiente. Quem sai é você e eu, quando não entendemos aquilo que Deus está falando conosco. Pega essa palavra no teu coração. Se você lembrou de alguém aí, compartilha. Manda nos grupos. Manda para alguém que está precisando saber como que faz para ouvir a presença de Deus. E seja canal de bênção na vida dessas pessoas. Que Deus te abençoe. E um beijo no teu coração.